O Hospital São Francisco estava em silêncio às 3 da madrugada. Os corredores brancos ecoavam apenas o ruído distante de máquinas que mantinham vidas por um fio. No quarto 247, uma luz amarelada cortava a escuridão, revelando uma cena que mudaria tudo. Miguel Santos, aos 72 anos, estava deitado conectado a tubos e fios que contavam os últimos batimentos de seu coração cansado. Suas mãos calejadas, mãos que por décadas trabalharam como pedreiro, descansavam sobre o lençol branco. Seus olhos ainda guardavam a força de uma vida inteira. Por 40 anos, Miguel acordava às 5 da manhã para trabalhar na construção civil. Criou sozinho seus 3 filhos, após perder a esposa num acidente. Sua rotina era simples: trabalho, família e, aos domingos, sua pequena igreja no bairro onde todos o conheciam e respeitavam. 3 meses antes, uma tosse que não passava o levou ao médico. O resultado veio como um soco no estômago. Câncer no pulmão. Estágio avançado. Os médicos foram diretos. Poucos meses de vida. Miguel ouviu em silêncio, pensando não em si mesmo, mas em algo muito maior. Naquela madrugada de dezembro, enquanto a cidade dormia, Miguel chamou sua filha mais nova, Ana, com um sussurro fraco. "Preciso te contar algo", murmurou. Ela se aproximou, sem imaginar que as próximas palavras de seu pai desafiariam tudo o que ela conhecia sobre milagres. As lágrimas desceram pelo rosto de Ana quando Miguel contou seu último desejo. Não era algo para ele. Era algo impossível para uma pessoa que havia sumido há 15 anos. Ela sentiu o coração apertar, sabendo que promessas assim não podem ser cumpridas por mãos humanas. "Promete que vai tentar", pediu Miguel, apertando a mão de Ana com a pouca força que lhe restava. Ela concordou com a cabeça, sem palavras, enquanto uma pergunta ecoava em sua mente: como cumprir o impossível quando o tempo está acabando? E não há recursos? O pedido de Miguel era trazer de volta o irmão mais novo, Roberto, que havia desaparecido há 15 anos após uma briga familiar terrível. Ninguém sabia se ele estava vivo, onde morava, ou se algum dia perdoaria as palavras amargas trocadas naquela noite horrível de 2009. Ana sentiu o peso gigante da impossibilidade. Como encontrar alguém que não queria ser encontrado? Como feridas de 15 anos? Como reunir 2 irmãos quando um estava morrendo e o outro havia sumido como fumaça no vento da mágoa e do orgulho? Nos dias seguintes, Ana começou uma busca desesperada. Ligou para cada número da lista telefônica com o sobrenome Santos. Visitou bairros onde Roberto costumava ir. Procurou em redes sociais, hospitais, delegacias. Cada pista levava a um beco sem saída, aumentando seu desespero e a sensação de fracasso. Cada dia que passava, Miguel ficava mais fraco. Os médicos falavam em semanas, talvez dias. Ana se dividia entre cuidar do pai moribundo e a busca louca por um fantasma. Suas economias acabavam com ligações, viagens, detetive particular, tudo em vão, tudo sem resultado. Na segunda semana de dezembro, Ana desabou no corredor do hospital. Havia tentado tudo. Não tinha mais dinheiro, contatos ou esperança. Miguel perguntava todo dia sobre Roberto, e ela mentia, dizendo que ainda estava procurando, enquanto seu coração se despedaçava com cada mentira. "Por que Deus permite isso?" Ana gritou em silêncio, olhando para o céu através da janela do hospital. "Por que dar a um homem bom o último desejo impossível? Por que não há milagres quando mais precisamos?" Suas lágrimas caíam sem consolo, sem esperança. Naquela noite, Ana se sentiu completamente abandonada. Miguel dormia ligado aos aparelhos, sonhando talvez com o irmão que não veria. Ela estava sozinha com um peso impossível, uma promessa que não podia cumprir, e a certeza dolorosa de que falharia com o homem mais importante de sua vida. Mas então, na manhã de 18 de dezembro, Ana recebeu uma ligação que mudou tudo. Era do Padre João, da igreja que Miguel frequentava há décadas. "Ana, você não vai acreditar", disse ele com voz tremendo de emoção. "Um homem apareceu aqui perguntando sobre Miguel Santos. Disse ser Roberto." Roberto havia voltado à cidade. Na semana anterior, depois de 15 anos vivendo em outro estado, trabalhava como motorista de caminhão e numa parada em São Paulo, ouviu de um conhecido que Miguel Santos estava internado em estado grave. A notícia o atingiu como um raio. Ana correu para a igreja com o coração disparado. E lá estava ele, mais velho, marcado pela vida, mas sem dúvida Roberto. 15 anos de mágoa e saudade se chocaram num abraço que durou longos minutos, enquanto ambos choravam lágrimas que guardavam há 15 anos. Roberto resistiu no começo à ideia de ver Miguel,
Ele me chamou de fracassado. Disse que eu não prestava para nada. Lembrou com amargura. Por que eu deveria perdoar? Ana segurou suas mãos e contou sobre o último desejo do pai. Sobre como ele havia mudado, crescido, amadurecido. Pela primeira vez em semanas. Ana viu um raio de esperança cortando a escuridão. Talvez o impossível pudesse acontecer. Talvez Deus tivesse escutado suas orações silenciosas. Talvez milagres ainda acontecessem para quem mais precisava. Mesmo quando toda a lógica dizia o contrário. Roberto enfrentava agora a decisão mais difícil de sua vida. Perdoar 15 anos de mágoa? Ver de novo feridas que pensava ter cicatrizado? Encontrar o irmão que o havia magoado tanto em seus últimos momentos? A escolha definiria não apenas o destino de Miguel, mas seu próprio futuro. O tempo estava acabando rapidamente. Miguel tinha poucos dias, talvez horas. A decisão de Roberto precisava ser tomada na hora. Ana orava em silêncio, sabendo que o próximo movimento de seu tio determinaria se o último desejo de seu pai se tornaria realidade, ou permaneceria para sempre impossível. Miguel e Roberto cresceram numa família humilde, no interior de São Paulo, filhos de um agricultor e uma costureira. Aprenderam cedo o valor do trabalho duro. Miguel, 5 anos mais velho, sempre protegeu Roberto das dificuldades da vida. Quando os pais morreram num acidente de carro, Miguel, aos 22 anos, assumiu a responsabilidade pelo irmão adolescente, abandonando seus próprios sonhos para criá-lo como se fosse seu filho. Miguel sonhava ser engenheiro, mas trocou os livros pela construção civil para sustentar Roberto. Trabalhava em 2 empregos, estudava à noite quando podia, sempre pensando no futuro do irmão mais novo. Quando Roberto completou 18 anos, Miguel havia guardado cada centavo para pagar seus estudos na faculdade. Você vai ser o que eu não pude ser, dizia sempre, vendo em Roberto a realização de seus próprios sonhos que teve que abandonar. Miguel se casou aos 28 anos com Maria, uma professora que entendia sua dedicação ao irmão. Construíram uma vida simples, mas feliz, sempre incluindo Roberto nas festas de família. Quando Ana, Carlos e Pedro nasceram, Roberto era considerado parte da família. Miguel havia conseguido criar, não apenas um irmão, mas uma família unida, onde amor e sacrifício andavam lado a lado. A vida ensinou Miguel sobre perdas inesperadas quando Maria morreu num acidente de trânsito, deixando-o viúvo aos 45 anos com 3 filhos pequenos. Roberto, então com 25 anos, morou com eles por 2 anos, ajudando a cuidar dos sobrinhos. Miguel aprendeu que família significa estar presente nos momentos mais difíceis. Uma lição que guardaria para sempre. Durante os anos difíceis da viuvez, Miguel desenvolveu uma fé profunda e uma capacidade extraordinária de perdoar. Perdoou o motorista bêbado que matou Maria. Perdoou a vida pelas perdas injustas. Perdoou a si mesmo pelos momentos de raiva e desespero. Cada domingo na igreja, Miguel aprende sobre segundas chances. Sobre amor que não desiste. Sabra como ideias, usa pessoas imperfeitas para fazer coisas perfeitas. Os anos criando os filhos sozinho ensinaram Miguel sobre paciência, sobre como o amor verdadeiro às vezes precisa ser firme, mas nunca cruel. Ele aprendeu a equilibrar disciplina com compreensão, a reconhecer quando estava sendo justo e quando deixava o orgulho falar mais alto. Miguel desenvolveu uma sabedoria silenciosa, uma capacidade de enxergar além das palavras ditas no calor da emoção. Para Miguel, Roberto não era apenas um irmão, era seu maior projeto de vida, sua obra-prima humana. Havia investido sua juventude, seus sonhos, sua energia em formar o caráter daquele menino. Perder Roberto por causa de palavras ditas na raiva significava que toda uma vida de sacrifícios e amor havia falhado. Era como ver uma casa construída tijolo por tijolo desabar diante de seus olhos. A identidade de Miguel estava profundamente ligada a ser protetor, provedor, exemplo. Sem Roberto, ele questionava quem realmente era. Havia sido um bom irmão? Um bom homem. Os filhos olhavam para ele e viam alguém que não conseguira manter a própria família unida. Miguel carregava a culpa como uma pedra no peito, sabendo que suas palavras naquela noite terrível haviam quebrado algo que talvez nunca mais pudesse ser consertado. O medo do futuro assombrava Miguel profundamente. Morreria sabendo que falhou na missão mais importante de sua vida. Se os netos cresceriam sem conhecer o tio, a família Santos terminaria fragmentada por causa de seu orgulho. Miguel se via diante de um legado incompleto. Uma história de amor interrompida pelo orgulho. O padre João havia conhecido Miguel há 20 anos e sempre admirou sua dedicação à família. Quando soube da situação com Roberto,
começou uma corrente de oração na igreja. Deus move montanhas quando é preciso, dizia ele. Na manhã que Roberto apareceu, o padre estava justamente orando especificamente para que Deus tocasse o coração do irmão perdido. A coincidência do timing era tão perfeita que até o cético Roberto ficou impressionado. Roberto Rávia, decidido voltar à cidade num impulso inexplicável 3 semanas antes, estava dirigindo na estrada quando sentiu uma necessidade urgente, quase física, de voltar para casa. Cancelou uma viagem que daria muito dinheiro. Gastou suas economias e dirigiu 800 quilômetros sem entender por quê. Era como se algo me puxesse com tudo depois. Chegou exatamente no momento em que Miguel mais precisava dele. No hospital, enfermeira Solange, uma mulher de fé, contou para Ana sobre coincidências estranhas. 3 pacientes diferentes haviam perguntado sobre Miguel Santos na última semana. Pessoas que não se conheciam vindas de lugares diferentes. Um deles era justamente o amigo caminhoneiro que contou a Roberto sobre Miguel. 30 anos de hospital. Nunca vi nada assim, disse Solange. É como se o universo estivesse conspirando para reunir vocês. Isso não é coincidência, minha filha. Isso é Deus trabalhando. Roberto olhava para Ana com desconfiança misturada com dor. Você não entende, dizia ele. Não foram apenas palavras. Miguel me disse que eu era um fracasso, que nunca seria nada na vida, que ele se arrependia de ter desperdiçado 15 anos comigo. Como posso fingir que isso nunca aconteceu? Como posso abraçar alguém que me destruiu emocionalmente quando eu mais precisava de apoio? Ana via a luta interna do tio. Ele queria acreditar que Miguel havia mudado, que as palavras tinham sido ditas no calor da raiva, mas o medo de ser rejeitado novamente era paralisante. E se eu for lá e ele me rejeitar na frente de todos? E se ele não se lembrar de mim com carinho? E se eu abrir meu coração e ele o despedaçar de novo? Roberto havia construído uma vida longe daquela dor. A batalha interna de Roberto era intensa. Parte dele sentia saudade do irmão que o criara com tanto amor. Lembrava-se das manhãs em que Miguel o acordava para a escola. Domingo, das conversas sobre o futuro. Mas a parte ferida sussurrava que isso era armadilha. Que pessoas não mudam, que ele seria um bobo em acreditar em reconciliação. Finalmente, Roberto tomou a decisão que mudaria tudo. Vou vê-lo, disse para Ana, mas não posso prometer perdão imediato. Preciso olhar nos olhos dele e sentir se é verdade o que você está dizendo. Se Miguel realmente mudou, se ele realmente me quer ali, talvez ainda seja possível recuperar o que perdemos. Mas, se for mentira, esta será a última vez que vocês me veem. Se você está sendo tocado por esta história de reconciliação impossível, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo carregam mágoas familiares que parecem impossíveis de curar. Irmãos que não se falam há décadas. Pais e filhos separados por orgulho. Relacionamentos destruídos por palavras que não podem ser desfeitas. Mas histórias como a de Miguel e Roberto nos lembram que nunca é tarde demais para o amor vencer o orgulho. Histórias como esta acontecem todos os dias ao redor do mundo, mas raramente são contadas. Em Histórias de Luz, nossa missão é documentar estes momentos extraordinários onde Deus transforma situações impossíveis em milagres de amor e perdão. Cada história que compartilhamos é um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há esperança. Inscreva-se em Histórias de Luz para receber mais narrativas inspiradoras que mostram como Deus trabalha através das situações mais difíceis da vida. Cada história é cuidadosamente documentada e contada com respeito, honrando tanto as dores quanto as vitórias daqueles que escolheram acreditar que milagres ainda acontecem quando mais precisamos deles. Voltemos agora para descobrir o que aconteceu quando Roberto finalmente decidiu enfrentar seus medos e entrar naquele quarto de hospital. O que você está prestes a ouvir mudará para sempre sua compreensão sobre o poder do perdão e como Deus pode usar mesmo nossas piores falhas para criar algo extraordinariamente belo. Quando Roberto entrou no quarto 247, Miguel estava dormindo. Ana observou o tio parado na porta, tremendo, com lágrimas nos olhos, ao ver o irmão que havia criado agora tão frágil e magro. Naquele momento, Roberto compreendeu que Deus havia orquestrado seu retorno no timing exato. Não tarde demais para se despedir, mas cedo o suficiente para permitir a reconciliação. Miguel acordou, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver Roberto ali. Você veio, sussurrou, estendendo a mão trêmula.
Roberto hesitou apenas um segundo antes de segurar aquela mão familiar, sentindo imediatamente que o irmão que conhecera estava ali, frágil fisicamente, mas com o mesmo coração generoso. Eu nunca parei de te amar, disse Miguel. Aquelas palavras. Elas não representavam meu coração. Você sabe quem eu realmente sou. A perspectiva de Roberto mudou na hora. Percebeu que havia passado 15 anos fugindo de uma versão distorcida de Miguel. A versão criada pela raiva de uma noite. O Miguel real estava ali. O homem que o criara com amor. Que sacrificara tudo por ele. Que mesmo morrendo ainda se preocupava mais com o bem-estar do irmão do que com a própria dor. Nas horas seguintes, Roberto descobriu uma força em si mesmo que não sabia possuir. Conseguiu perdoar não apenas Miguel, mas também a si mesmo. Pelos 15 anos de teimosia e orgulho. A adversidade da situação Miguel Morandu Dot havia quebrado suas defesas emocionais, permitindo que o amor verdadeiro aparecesse. Roberto percebeu que havia se tornado um homem mais forte, mais maduro. O sofrimento daqueles anos de separação. Roberto agora entendia. Havia moldado seu caráter de maneiras fundamentais. Ele havia aprendido independência. Havia construído sua própria identidade, separada da sombra protetora de Miguel. Havia desenvolvido empatia por outros que sofriam rejeição familiar. A dor havia sido sua professora, ensinando-lhe lições sobre resistência, perdão. E como o amor verdadeiro, às vezes precisa passar por provações severas. Roberto compreendeu uma verdade profunda sobre o sofrimento. Ele não vem para destruir, mas para revelar quem realmente somos, por baixo das máscaras sociais e mecanismos de defesa. 15 anos de dor haviam removido suas ilusões sobre relacionamentos perfeitos, mas também haviam revelado sua capacidade de amar sem condições. A adversidade havia sido uma forja divina, moldando-o numa versão mais madura e compassiva de si mesmo. Miguel contou a Roberto sobre outros pacientes no hospital que haviam perdido contato com familiares. Sua história pode ajudar eles, disse Miguel. Roberto percebeu que sua experiência de reconciliação poderia ser usada para inspirar outras famílias fragmentadas. Deus não havia permitido 15 anos de separação apenas para reunir dois irmãos. Havia criado uma história poderosa que poderia tocar corações ao redor do mundo. Naquela semana, no hospital, Roberto conversou com 3 famílias diferentes que enfrentavam situações parecidas. Uma filha que não falava com a mãe há 10 anos. Um pai que havia perdido contato com o filho gay. Irmãs separadas por herança. Roberto compartilhou sua história, oferecendo esperança prática baseada em experiência real. Que tinha um dom natural para ajudar pessoas a enxergarem além da dor imediata. Miguel observava Roberto conversando com outros pacientes e familiares, vendo o irmão que criara finalmente realizando seu verdadeiro potencial. Você se tornou tudo que eu sonhei que você seria, disse Miguel. Não um profissional de sucesso, mas algo muito maior. Um instrumento de cura para corações quebrados. Roberto compreendeu que Deus havia usado Miguel para plantá-lo no mundo. Depois a separação para moldá-lo. E agora a reconciliação para alancá-lo em sua verdadeira vocação. Na véspera do Natal, Miguel teve uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram reanimá-lo, mas deixaram claro que era questão de horas. Roberto não saíra do quarto há 3 dias, segurando a mão do irmão, contando histórias dos 15 anos que passaram separados, preenchendo as lacunas de 15 anos em poucas horas preciosas. A família toda se reuniu, sabendo que aqueles eram os últimos momentos de Miguel na Terra. Miguel estava consciente, mas muito fraco. Respirava com dificuldade. Cada palavra era um esforço tremendo. Os monitores mostravam que seu coração estava falhando rapidamente. Ana, Carlos, Pedro e Roberto cercavam a cama, sabendo que tinham apenas algumas horas para se despedirem do homem que havia dedicado a vida inteira à família. A pressão, no quarto, era palpável. Roberto sentia que precisava dizer tudo o que havia guardado por 15 anos. Mas as palavras pareciam pequenas demais diante da grandeza do momento. Miguel lutava para se manter consciente, obviamente tentando deixar alguma mensagem final para cada um. Os aparelhos emitiam sons cada vez mais espaçados, indicando que o tempo estava literalmente acabando. Miguel reuniu suas últimas forças e pediu para ficar sozinho com Roberto por alguns minutos. Quando ficaram sozinhos, ele sussurrou: Roberto, preciso que você prometa uma coisa. Não deixe nossa história morrer comigo. Use o que aprendemos. A dor, o perdão, a reconciliação, para ajudar outras famílias. Deus não nos separou para nos punir. Ele nos preparou para servir.
Roberto prometeu através de lágrimas, sabendo que estava assumindo uma missão que mudaria sua vida para sempre. Roberto tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ali mesmo, no quarto do hospital, ligou para um programa de rádio local e contou a história dele e Miguel ao vivo, com a voz embargada de emoção. Narrou os 15 anos de separação, a reconciliação milagrosa e como Deus havia transformado uma tragédia familiar numa história de esperança. Milhares de ouvintes foram tocados e as linhas telefônicas da rádio ficaram congestionadas com pessoas querendo compartilhar suas próprias histórias. As consequências foram imediatas e extraordinárias. Pessoas começaram a chegar no hospital querendo conhecer Roberto e Miguel. Famílias separadas ligaram para a rádio contando que a história havia inspirado reconciliações em tempo real. Uma filha que não falava com a mãe há 20 anos dirigiu 6 horas para a Brócala naquela mesma noite. 2 irmãos que brigaram por herança se telefonaram chorando, pedindo perdão um ao outro. O milagre estava se multiplicando. Miguel ouviu sobre o impacto da história e sorriu pela última vez. Agora posso partir em paz, disse ele. Você entendeu, Roberto? Nossa dor não foi em vão. Deus a transformou em instrumento de cura para centenas de pessoas. Roberto segurou a mão do irmão, sentindo o peso sagrado da missão que estava recebendo. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, Ele não move apenas uma vida, Ele transforma tudo ao redor. A notícia da reconciliação de Miguel e Roberto se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Jornalistas começaram a ligar, querendo contar a história. O hospital foi inundado com flores, cartas e visitas de pessoas que haviam sido tocadas pela narrativa de perdão e segunda chance. A reação da família foi imediata e profunda. Ana, Carlos e Pedro viram o pai não apenas reconciliado com o irmão, mas transformado numa fonte de inspiração para milhares de pessoas. A dor de perder Miguel foi amenizada pela certeza de que sua vida e morte tinham um propósito maior. Roberto se tornou o guardião não apenas da memória do irmão, mas de uma missão que crescia a cada dia. A comunidade local foi transformada pela história. A igreja de Miguel organizou um grupo de apoio para famílias em conflito, com Roberto como facilitador. Vizinhos que não se falavam há anos começaram a se reconciliar. A história criou uma onda de perdão que se espalhou por toda a cidade, tocando vidas de maneiras que ninguém poderia prever. Esta transformação não para aqui. Em Histórias de Luz, documentamos como um único ato de perdão pode criar ondas que se espalham por gerações inteiras. A história de Miguel e Roberto se tornou um marco na nossa coleção, mostrando como Deus usa as situações mais desesperadoras para criar os milagres mais extraordinários. Continue conosco para ver o final desta jornada incrível, onde descobriremos como o legado de um homem simples se tornou uma força transformadora que continua mudando vidas até hoje. O que você está prestes a descobrir sobre propósito e legado mudará para sempre a forma como você vê suas próprias lutas e desafios. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que Roberto descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. Nos dias que se seguiram à morte de Miguel, Roberto recebeu centenas de ligações de famílias ao redor do país, querendo ajuda para suas próprias reconciliações. Ele percebeu que Deus havia usado toda a sua dor para prepará-lo para esta missão específica. Roberto descobriu seu chamado de uma forma que nunca imaginou, através de uma revelação que veio durante o velório de Miguel, quando uma senhora idosa se aproximou dele chorando e disse: "Meu filho me disse que vai me procurar por causa da sua história. Há 10 anos que não nos falamos." Naquele momento, Roberto compreendeu que sua vida havia sido preparada exatamente para este propósito: ser um instrumento de cura para famílias quebradas. A compreensão do que Deus queria se tornou cristalina. Quando Roberto foi convidado para falar numa igreja em outra cidade, 23 famílias se reconciliaram naquela mesma noite, após ouvir sua história. Roberto viu que não era coincidência, era design divino. Cada palavra que falava, cada testemunho que dava, cada lágrima que derramava tinha o poder de tocar corações endurecidos pela mágoa. Roberto aceitou completamente o chamado quando decidiu deixar seu emprego como caminhoneiro para se dedicar integralmente ao ministério de reconciliação familiar. Foi uma decisão que exigiu fé, pois não tinha garantia de renda, mas sabia que Deus havia preparado este caminho para ele através de décadas de dor e aprendizado. Os recursos apareceram de forma milagrosa. Igrejas começaram a convida,
Lou para falar, oferecendo ajuda de custo. Uma editora se interessou em publicar sua história. Doações começaram a chegar de pessoas que haviam sido tocadas pelo seu testemunho. Roberto viu a mão de Deus provendo exatamente o que precisava para cumprir sua missão. Pessoas chegaram para ajudar de forma supernatural. Ana deixou seu emprego para se tornar sua assistente. Um psicólogo se ofereceu para trabalhar gratuitamente com as famílias que Roberto encaminhava. Uma equipe de voluntários se formou naturalmente ao redor da missão. Era como se Deus estivesse orquestrando cada detalhe. Os sinais de confirmação divina eram inegáveis. Cada vez que Roberto questionava se estava no caminho certo, acontecia. Uma família se reconciliava de forma espetacular. Uma carta chegava contando sobre vidas transformadas. Um convite surgia para falar numa cidade onde dezenas de pessoas precisavam ouvir exatamente sua mensagem. A primeira vida transformada, diretamente pelo ministério de Roberto, foi a de João, um homem de 50 anos que não falava com o pai há 25 anos após uma conversa de 2 horas com Roberto. João dirigiu para a casa do pai naquela mesma noite. A reconciliação foi tão impactante que a família inteira se reuniu pela primeira vez em décadas. O crescimento do impacto foi exponencial. Em 6 meses, Roberto havia ajudado mais de 100 famílias a se reconciliarem. Sua página nas redes sociais tinha milhares de seguidores. Convites para falar chegavam de todo o país. Como o último desejo de um homem moribundo, havia se tornado um movimento nacional de reconciliação familiar. Reconhecimento do trabalho veio de forma inesperada, quando Roberto foi convidado para falar no programa de televisão mais assistido do país. Sua história tocou milhões de pessoas simultaneamente, gerando uma avalanche de pedidos de ajuda. Roberto percebeu que Deus estava usando a mídia para amplificar sua mensagem de forma que nunca imaginou possível. Ao olhar para trás, Roberto finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente usado por Deus para este momento de propósito. O que parecia ser uma tragédia familiar havia se tornado o nascimento de um ministério que tocaria milhares de vidas. A perspectiva divina havia transformado a maior dor em sua maior bênção. Antes da crise, Roberto era simplesmente um motorista de caminhão que vivia para si mesmo. Era uma pessoa boa, mas sem um propósito maior que direcionasse sua vida. Vivia no piloto automático, trabalhando, pagando contas, mas sem uma missão clara que desse significado profundo à sua existência. Era um homem comum levando uma vida comum, depois da reconciliação e descoberta de seu propósito. Roberto se tornou alguém completamente diferente. Era agora um homem com uma missão clara: curar famílias quebradas. Cada dia tinha significado. Cada conversa tinha potencial de transformação. Cada lágrima derramada podia ser o início de uma cura. Ele havia se tornado um instrumento consciente nas mãos de Deus. As diferenças marcantes na personalidade eram evidentes para todos. Antes, Roberto era reservado, guardava suas emoções, evitava conflitos. Agora, ele era aberto, vulnerável quando necessário, corajoso para enfrentar situações difíceis. A dor havia quebrado suas defesas de uma forma que permitiu que sua verdadeira personalidade emergisse. Compassiva, sábia e profundamente empática. A primeira grande lição sobre vida que Roberto aprendeu foi que a dor não é inimiga. Ela é professora. 15 anos de sofrimento haviam ensinado lições que nenhuma universidade poderia dar. Sobre resistência, sobre perdão, sobre como o tempo pode curar feridas, se permitirmos que ele trabalhe em nossos corações em vez de endurecê-los. A segunda lição sobre Deus foi revolucionária. Ele não desperdiça nada. Cada momento de dor, cada lágrima, cada noite de insônia havia sido usado para moldar Roberto no instrumento perfeito para sua missão. Deus não havia causado a separação, mas havia usado cada consequência dela para preparar Roberto para ser um curador de relacionamentos quebrados. A terceira lição sobre propósito foi a mais transformadora. Nosso maior propósito muitas vezes nasce de nossa maior dor. Roberto descobriu que aquilo que mais o havia ferido se tornou exatamente aquilo que o qualificava para ajudar outros. Sua credibilidade vinha não de diplomas ou títulos, mas de ter vivido na própria pele a realidade da separação familiar e da reconciliação milagrosa. Roberto agora se via como um instrumento nas mãos de Deus, especificamente criado e preparado para uma missão única. Não era mais apenas Roberto o ex-caminhoneiro. Era Roberto, o reconciliador.
o homem que Deus usava para curar famílias. Esta nova identidade dava sentido a cada experiência de sua vida, transformando até as memórias dolorosas em ferramentas valiosas de ministério. Outros começaram a ver Roberto como alguém especial, não por causa de riqueza ou fama, mas por causa da autenticidade de sua história e do poder transformador de seu testemunho. Pessoas o procuravam não apenas para resolver conflitos, famílias, mas para ouvir palavras de esperança quando tudo parecia perdido. Ele havia se tornado um farol de luz em meio à escuridão de relacionamentos destruídos. O impacto de sua nova identidade se espalhou por círculos cada vez maiores. Famílias que ele ajudou começaram a indicar outras famílias. Pastores o convidavam para falar em suas igrejas. Terapeutas o consultavam sobre casos difíceis. Roberto percebeu que Deus estava usando sua história para criar uma rede de cura, que se expandia naturalmente, tocando vidas que ele nem sabia que existiam. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço, e Roberto estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. O sucesso de seu ministério trouxe desafios que testaram sua fé de maneiras que nunca esperou enfrentar. Os relacionamentos de Roberto mudaram drasticamente. Alguns amigos antigos se afastaram, não entendendo sua nova missão. Eles viam Roberto como alguém que havia virado crente demais e não conseguiam mais se relacionar com ele da mesma forma. Era doloroso perder amizades de décadas, mas Roberto entendeu que crescimento espiritual às vezes significa deixar para trás pessoas que não conseguem acompanhar a jornada. Roberto teve que abandonar confortos que havia conquistado ao longo dos anos. Sua casa, suas economias, sua rotina previsível. Tudo foi colocado em segundo plano para servir ao propósito maior. Houve momentos em que se perguntou se havia feito a escolha certa, especialmente quando as contas apertavam e os convites para falar diminuíam temporariamente. A segurança financeira que Roberto havia construído como caminhoneiro desapareceu quando ele decidiu se dedicar integralmente ao ministério. Viveu meses dependendo apenas de doações e ajuda de custo de palestras. Foram tempos de tensão financeira que testaram sua confiança em Deus de maneiras práticas e desafiadoras. Ele aprendeu a viver um dia de cada vez, confiando que Deus proveria o necessário. Os momentos de questionamento vinham principalmente nas madrugadas, quando Roberto estava sozinho com seus pensamentos. Será que interpretei certo o que Deus queria? Ele se perguntava, será que deveria ter mantido meu emprego e feito isso nas horas vagas? As dúvidas eram especialmente fortes quando enfrentava problemas financeiros, ou quando alguma família que tentou ajudar não conseguia se reconciliar. As tentações de desistir eram reais e constantes. Ofertas de emprego chegavam regularmente. Alguns amigos caminhoneiros ofereciam sociedade em empresas de transporte que dariam estabilidade financeira imediata. Seria muito fácil voltar à vida anterior, especialmente nos momentos de maior dificuldade material. A tentação era sussurrar que ele havia cumprido sua parte, que poderia voltar à vida normal. Roberto superava as dúvidas voltando sempre à origem de sua missão. O quarto 247 do hospital. As últimas palavras de Miguel. A promessa que havia feito toda vez que pensava em desistir. Lembrava-se das famílias que havia ajudado e das que ainda precisavam de ajuda. Ele desenvolveu o hábito de reler cartas de pessoas que haviam sido transformadas por seu ministério, usando-as como âncoras nos momentos de tempestade. O momento de decisão de aceitar ajuda veio quando Roberto percebeu que tentar fazer tudo sozinho era orgulho disfarçado de humildade. Quando Ana se ofereceu para ajudar integralmente, voluntários apareceram querendo contribuir. Quando doações começaram a chegar, Roberto entendeu que Deus estava provendo através de pessoas, não apesar delas. Aceitar ajuda foi uma lição de humildade e confiança. O último grande teste veio exatamente um ano após a morte de Miguel. Roberto recebeu uma oferta tentadora. Uma empresa de televisão queria transformar sua história num programa semanal, com contrato milionário e fama nacional garantida. A tentação era enorme. Poderia ajudar muito mais famílias com esse alcance. Mas algo no espírito de Roberto não teve paz com a proposta. A situação testou tudo que Roberto havia aprendido sobre motivos puros versus ambição disfarçada de ministério. Ele passou semanas orando, jejuando, buscando conselhos de pessoas sábias. A escolha era entre segurança financeira e fama versus manter a simplicidade e autenticidade de seu ministério. Era a diferença entre ser uma celebridade cristã e ser um servo de Deus. A escolha mais difícil que Roberto fez
foi recusar o contrato de televisão. Ele percebeu que aceitar significaria transformar seu chamado em entretenimento, sua dor em produto, sua missão em negócio. Por mais que pudesse justificar racionalmente que ajudaria mais pessoas, seu coração sabia que perderia a essência do que Deus havia criado. Através de sua história, as consequências dessa escolha foram imediatas e desafiadoras. A empresa tentou produzir o programa com outro apresentador, usando uma versão distorcida de sua história. Roberto teve que lidar com a dor de ver sua história sendo comercializada sem sua autorização, enquanto mantinha a certeza de que havia feito a escolha certa ao preservar a integridade de sua missão. Roberto se manteve firme, lembrando-se das palavras de Miguel: use nossa história para servir, não para se servir. Toda vez que a tentação da fama ou do dinheiro aparecia, ele voltava a esse princípio fundamental. Sua missão não era ser reconhecido ou enriquecer, mas ser fiel ao chamado que havia recebido nas últimas horas de vida de seu irmão. E foi nesse momento de maior dificuldade que Roberto descobriu a verdade final: que Deus não apenas o havia transformado, ele o havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria. A escolha de rejeitar a fama em favor da fidelidade foi o que consolidou sua transformação de homem quebrado em instrumento de cura divina. 3 anos após a morte de Miguel, Roberto olhava para trás e via um caminho perfeito traçado pela providência divina. Cada dificuldade, cada teste, cada momento de dúvida havia servido para purificar seus motivos e fortalecer sua dependência de Deus. Ele havia aprendido que grandes chamados vêm com grandes responsabilidades, mas também com graças proporcionais para cumpri-los. A vitória final de Roberto não foi medida em números de pessoas ajudadas ou reconhecimento público recebido, mas na paz profunda que sentia ao saber que havia sido fiel ao chamado recebido. Ele dormia tranquilo, sabendo que havia honrado a memória de Miguel da melhor forma possível, transformando sua dor em instrumento de cura para outros. O reconhecimento de sua jornada veio de forma inesperada quando uma universidade o convidou para receber um título honorário por seu trabalho com reconciliação familiar. Mas o que mais tocou Roberto foi a presença de dezenas de famílias que ele havia ajudado na cerimônia. Ver pais e filhos reunidos, irmãos reconciliados, casamentos restaurados foi o maior prêmio que poderia receber. A paz encontrada após a luta foi diferente de qualquer coisa que Roberto havia experimentado antes. Não era a paz da ausência de problemas, mas a paz profunda de quem sabe estar no centro da vontade de Deus. Mesmo quando enfrentava dificuldades em seu ministério, havia uma tranquilidade interior que vinha da certeza de estar fazendo exatamente o que foi chamado para fazer. As vidas que Roberto transformou se contavam aos milhares após 5 anos de ministério, mas ele sempre lembrava que cada número representava uma família real, com dores reais e alegrias reais. Havia aprendido os nomes, conhecia as histórias, celebrava cada vitória como se fosse a primeira. Sua abordagem pessoal e genuína era o que diferenciava seu ministério de programas institucionais. As mudanças permanentes que Roberto causou iam além das reconciliações individuais. Ele havia ajudado a criar uma cultura de perdão em dezenas de igrejas, implementaram ministérios de reconciliação baseados em seus métodos. Terapeutas adotaram suas técnicas. Escolas convidavam-no para falar sobre resolução de conflitos. O impacto se multiplicava exponencialmente. Inspiração para gerações futuras foi talvez o legado mais importante de Roberto. Jovens que ouviram sua história escolheram carreiras em aconselhamento familiar. Crianças que presenciaram reconciliações em suas próprias famílias cresceram valorizando mais o perdão e a comunicação. A semente plantada pela última conversa entre Miguel e Roberto continuava germinando décadas depois. Histórias como esta nos lembram que Deus pode transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça, em algo extraordinariamente belo. A jornada de Miguel e Roberto nos ensina que o amor verdadeiro é mais forte que o orgulho, que o perdão é mais poderoso que a mágoa, e que Deus usa nossas maiores dores para criar nossos maiores propósitos. Em Histórias de Luz, acreditamos que cada pessoa tem uma história única de como Deus trabalha através das circunstâncias mais difíceis para criar algo belo. Cada narrativa que compartilhamos é um testemunho do poder transformador do amor divino, operando através de pessoas comuns que escolheram acreditar que milagres ainda acontecem.
Inscreva-se para mais histórias que transformam vidas e renovam esperanças. Permita que essas narrativas reais de fé, perdão e restauração toquem seu coração e o lembrem de que, não importa quão difícil seja a sua situação atual, Deus está escrevendo uma história de redenção que pode surpreendê-lo de maneiras extraordinárias. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.